Quando falamos da ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 1964, normalmente pensamos em censura, tortura e repressão generalizada. Mas há um capítulo muitas vezes silenciado ou tratado de maneira estigmatizada: a luta armada urbana. Esse fenômeno não pode ser entendido apenas como uma aventura juvenil ou como um erro histórico isolado. Trata-se de uma resposta política, radical e desesperada, de setores que viram todos os caminhos democráticos bloqueados pelo regime autoritário. Após o golpe que derrubou o governo João Goulart, em 31 de março de 1964, a ditadura se consolidou rapidamente com cassações de mandatos, fechamento de sindicatos, repressão a partidos políticos e o sufocamento das liberdades civis. A partir do Ato Institucional número 5, em 1968, o regime se tornou ainda mais brutal. O Congresso foi fechado, a censura se intensificou e os órgãos de repressão receberam carta branca para perseguir opositores. Nesse contexto, parte da esquerda acreditou que a única forma de resistir era pela via da luta armada, inspirada em experiências revolucionárias como a Revolução Cubana, 1959, a guerrilha urbana de Montevidéu, Tupamaros e a resistência vietnamita contra os Estados Unidos. Diversas organizações surgiram na clandestinidade, cada uma com suas estratégias e concepções ideológicas. Entre elas, destacam-se a Ação Libertadora Nacional, AUN, liderada por Carlos Marighella, que defendia a guerrilha urbana como forma de inspirar as massas e criar focos de resistência. Marighella, ex-deputado comunista, rompeu com o PCB por considerar que o partido estava acomodado e não enfrentava de fato o regime. Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, com figuras como Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército que desertou e se juntou à luta revolucionária. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, que se destacou pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em 1969, uma ação espetacular que denunciou internacionalmente as torturas no Brasil. Outras siglas, como VAR Palmares, Colina e PCdoB, também tiveram participação ativa, embora este último tenha se concentrado mais na guerrilha rural do Araguaia. Esses grupos realizaram assaltos a bancos, sequestros de diplomatas, atentados contra alvos militares e ações de propaganda armada. O objetivo não era o enriquecimento pessoal, mas sim financiar a luta revolucionária e expor as contradições do regime. A vida na clandestinidade era marcada por tensão permanente. Jovens, estudantes, professores, operários e militares desertores precisavam trocar de identidade, viver em aparelhos escondidos e suportar o isolamento de suas famílias. Muitos acreditavam que em poucos anos poderiam desencadear uma insurreição popular. No entanto, a sociedade brasileira, em grande parte, não aderiu massivamente à luta armada urbana, seja pelo medo da repressão, seja pela esperança em mudanças graduais. A repressão foi violenta e sistemática. Órgãos como o DOI-CODE, o DOPSE e o CENIMAR especializaram-se em infiltração, tortura e extermínio de militantes. A luta armada urbana teve baixa capacidade de recrutar novos quadros, justamente porque a ditadura aplicava um terror constante contra qualquer opositor. Apesar de militarmente derrotada, a luta armada urbana cumpriu um papel simbólico e político importante. Primeiro, porque mostrou ao mundo que no Brasil havia resistência ao regime. O sequestro do embaixador Elbrick, por exemplo, obrigou a ditadura a libertar presos políticos e trouxe à tona denúncias de tortura que não poderiam mais ser ignoradas. Segundo, porque a memória desses militantes desafia até hoje a narrativa oficial dos militares, que insistiram durante décadas em pintar os opositores como terroristas. É evidente que há debates legítimos dentro da esquerda sobre a eficácia e as consequências da luta armada. Alguns argumentam que essas ações isolaram a oposição
e facilitaram a propaganda do regime que se apresentava como defensor da ordem. Outros, porém, sustentam que, sem esse enfrentamento radical, a ditadura teria se legitimado ainda mais como pacífica e consensual. É fundamental lembrar que por trás das siglas e dos atos estavam pessoas comuns, jovens universitários, professores secundaristas, operários e militares de baixa patente. Muitos tinham menos de 25 anos quando entraram para a clandestinidade. As histórias de Carlos Marighella, Dilma Rousseff, Lamarca, Yara Iavelberg, entre outros, são emblemáticas não apenas pelo heroísmo ou pela tragédia, mas também porque representam uma geração que acreditava na transformação radical da sociedade. Essas pessoas não aceitavam a passividade diante da censura, da perseguição política e da entrega do país ao capital estrangeiro. A opção pela luta armada urbana, ainda que controversa, nasceu da convicção de que o Brasil não podia permanecer sob botas militares sem resistência. Na virada para a década de 1970, a maioria das organizações já estava dizimada. A ditadura venceu militarmente a luta armada urbana, mas não venceu no campo moral. O custo da repressão foi altíssimo. Centenas de mortos e desaparecidos, milhares de presos e torturados, famílias destroçadas, muitos corpos jamais foram encontrados. Com o passar dos anos, setores da oposição reorganizaram-se em outras frentes. Movimentos sindicais, estudantis, de base e até no campo cultural, preparando o terreno para a reabertura democrática dos anos 1980. A luta armada urbana, portanto, foi apenas uma das expressões da resistência, mas deixou uma marca profunda na memória nacional. Resgatar essa história não significa fazer apologia da violência, mas sim compreender o porquê de parte da juventude brasileira ter escolhido esse caminho extremo. Em um país em que até hoje a tortura não foi devidamente julgada e em que discursos autoritários voltam a ganhar espaço, revisitar a luta armada urbana é uma forma de afirmar que a democracia foi conquistada com muito sangue e sacrifício. A ditadura tentou apagar essa memória, chamando opositores de subversivos ou terroristas. Cabe a nós reconhecer que eram cidadãos e cidadãs que sonhavam com um Brasil mais justo, ainda que suas estratégias tenham sido derrotadas militarmente. Para o canal Rocha Sapiens, essa reflexão não é apenas uma aula de história, é também um chamado à consciência crítica. A luta armada urbana nos lembra que a democracia não é um presente, mas uma conquista, e que sempre haverá quem esteja disposto a resistir à opressão, mesmo nos contextos mais sombrios. Se você chegou até aqui, não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no Rocha Sapiens. Ative o sininho para não perder nossas próximas análises e ajude a fortalecer esse espaço de reflexão histórica e política.